Oi, Ana, boa noite. Oiê, boa noite. Como Nossa, você que luz linda aí atrás. Eu tô cheia de luz aqui, que é pra eu enxergar todo mundo. Eu tô bem, e Tem luz você? na frente, tem luz atrás, tá vendo? Todo um clima aqui para te receber. Nossa Senhora, aqui tem luz também em tudo que é lugar. Só que aí é mais bonito, né? Ai, obrigada, Ana. Gratidão por estar aqui conosco. Tem muitas pessoas animadas para te ouvir. Eu também quero compartilhar um pouco do nosso processo. Então, como uma introdução, vou deixar você mesma se introduzir, se apresentar. Mas para quem talvez esteja me vendo pela primeira vez, eu sou a Carol Destro. Eu sou ativista e comunicadora pelo direito dos animais. Também sou terapeuta. Sou vegana. Tive uma gestação vegana. Tenho uma filha de 1 ano e 2 meses vegana, a Ayla. E foi assim que eu me conectei com a Ana, por meio da minha gestação. A Ana é especialista em materno-infantil, ela vai se apresentar muito melhor do que eu faria. O que eu posso dizer, gente, aproveitem essa live, porque essa mulher é um poço de conhecimento, Ave Maria. informação com doçura, com Ah, delicadeza, porque a informação ela precisa vir moldada também de uma forma, né, que a gente consiga digerir. Então, admiro muito isso no seu trabalho, Ana. E você é muito especial para nós, porque me pegou em momentos muito sensíveis, né? Desde a gestação, o porpério, a introdução alimentar, momentos que toda mulher, toda família merece, né? Deveria poder e ter o direito de receber todo esse carinho. Então, ter você aqui nessa live é uma forma que eu tenho de compartilhar um pouquinho que eu recebi de forma gratuita para as pessoas, para que elas também possam te conhecer, tirar as dúvidas aqui e agendar depois consulta com você, se elas quiserem. Muito obrigada, fica à vontade para se apresentar. ai, Carolzinha, obrigada, querida. Obrigada pelas palavras, porque assim, é a minha missão mesmo, né? Eu descobri assim que nutrição é o meu caminho, a idade que eu tô já, a trilha que eu fiz na minha vida, né? O alto trabalho interno para ser a mulher que eu sou hoje, para poder dar esse carinho para você e para quem me procura, nas minhas relações pessoais e profissionais também. Então, eu sou Ana, eu sou filha da Ângela, eu sou mãe do Rodrigo. O Rodrigo já não tem mais 1 ano e pouquinho, o Rodrigo já tem quase a sua idade, eu acho, Carol. O Rodrigo vai fazer 31 anos. Já tenho 33, faço 34 esse ano. Então, vai fazer 31. Eu sou nutricionista esse ano, fez 32 anos de formação em nutrição. Mas eu dei uma olhada outro dia num post que você fez aí, vi que você rodou por indústria farmacêutica e tudo. E eu também tive um caminho aí interrompido da minha jornada como cuidadora, né? Coisas da vida, dos processos e tudo. E eu voltei a trabalhar com nutrição em 2008. Eu já tinha assumido o veganismo, né, a alimentação sem derivados animais na minha vida fazia 4 anos já. E eu entrei nessa pegada por causa do yoga. Eu fiz formação em yoga, né? E aí tinha aquela coisa do ahimsa, né? A não violência que a gente aprende tanto. Eu falava, cara, não tem Eu tenho sentido. tatuagem. Pois é, ahimsa, olha que lindo. Não tem sentido a gente, assim, a não violência, né? Pregar essas coisas, ser gentil com o outro, com o planeta, e não tinha sentido com o animal, né? E eu acho que eu já meio que nasci com essa pegada de não gostava muito de carne, nunca fui de comer carne. Minha família não é uma família do churrasco. Meus pais, assim, era a família da pizza, ainda é, não é a família do churrasco. Então, não foi difícil para mim largar uma coisa que eu já não gostava, né? E os laticínios que, assim, acho que é mais complicado da gente fazer essa transição por questões culturais e questões inerentes ao próprio alimento, que tem substância lá que vicia mesmo. Enfim, aí eu comecei essa jornada com a nutrição novamente, aí bem focada na alimentação vegetariana, porque naquela época esse bebê também estava nascendo, né? E acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, conhecendo as pessoas certas. Enfim, o mundo me colocou nesse lugar, assim, acho que me presenteou com essa jornada, né? E os pequenininhos chegaram para mim, assim, nós éramos poucos nutricionistas e ninguém queria pegar materno infantil. Era a Thaisa Navolar lá no sul
Eu aqui, acho que mais um em São Paulo. Por que tinha esse movimento? Porque não tinha muito estudo, não tinha prática? Tinham poucos nutris que trabalhavam com alimentação vegetariana, pouquíssimos, pouquíssimos assim que, sei lá, que aparecia ali. Você ia lá nos congressos da SBB, lá em 2006, eu me lembro do Jorge Guimarães, eu me lembro da Thaisa, acho que a Natália Shed, Natália Verutsky, são pessoas ali daquela época. Então, tinha pouco. Hoje, eu participei da aula inaugural da Plenitude, né, do curso de pós-graduação em nutrição vegetariana, tem um outro nome agora. E aí eu falei, nossa, que bom que tem um monte de profissional querendo trabalhar com isso, né? Que a gente pode partilhar. Eu sou docente ali, eu dou aula de caso clínico, eu falo da vida real, né, com os colegas. Então, esses pequenos chegaram para mim e me convidaram a estudar mais o materno infantil, e aqui estou eu, hoje com um consultório quase que 80% composto de mamãe, de bebê, é grávida, é lactante. É um presente, né? Isso é um presente. É incrível. É incrível e tá muito bom, e é algo que eu gosto de estudar. Eu trabalho com vida. Você imaginou que é trabalhar com saúde, incrível. com vida, com acolhimento, com quase 54 anos de vida, né? Acho que a vida me ajudou a me formar e trazer um pouco desse acolhimento que a puérpera precisa, que a gestante precisa, a gestante vegetariana, vegana, que fica com aquela pressão social, não precisa comer carne, senão o neném vai nascer com... aí falam cada coisa que eu prefiro nem falar aqui, sabe? Nem ficar pondo as palavras para fora, né? Mas o terrorismo que é feito com mulheres gestando e crianças. As lactantes nem sofrem tanto, assim, porque até já passaram dessa época do acompanhamento mensal e tudo mais. Mas os pediatras, né, familiares, pessoas, assim, bem intencionadas, mas que falam coisas que não deveria falar, você já deve ter ouvido várias coisas. Com certeza. Se você falou da pediatria, eu tenho uma experiência bem interessante, porque a gente mora numa cidade do interior, né? E pediatra não tem como, ele tem que ser perto da onde você mora, né? Não dá pra gente ficar fazendo consulta online como a gente consegue com nutricionista ou outras profissionais. E, enfim, imagina, não tem pediatra vegana aqui. Também não estávamos esperando que tivesse. Mas a gente encontrou uma pessoa que ela nos respeita. Eu acho que a palavra é essa, respeitar. Então, assim, se o profissional de saúde que te atende e ele não aceita o seu estilo de vida e a forma como você quer conduzir, do meu ponto de vista, isso é uma falta de respeito. Porque se é uma pessoa que não está preparada, ou ela precisa se preparar para te atender, ou ela tem que te encaminhar para uma pessoa preparada. Agora, ela vir com falácias, né, com mentiras e com informações baseadas em não ciência, isso é muito grave. E a gente encontrou essa pessoa aqui, às vezes ela fala uma coisa ou outra que a gente, olha, né, ainda bem que a gente tem a Ana, né, então algumas coisas a gente não leva tanto em consideração, mas assim, desde sempre apoiou a introdução alimentar sem nada de origem animal, não falou que tinha que dar ovo para ela para dar vacina, sabe? Umas coisas assim que a gente ouve ainda. E aí, Ana, olha que interessante. Com um ano, alguns pediatras solicitam um exame de sangue, né, de todos os bebês, para ver se precisa suplementar, enfim, né? Parece que é uma prática comum, com um ano, solicitar o exame de sangue. E ela falou que da Ayla ela não ia solicitar, porque ela estava vendo que clinicamente a Ayla é uma bebê muito saudável, extremamente dentro da curva, que a nossa preocupação com a saúde, com a nutrição e a alimentação dela era tanta, e nós éramos tão dedicados. Ela falou que eu não vou submeter ela a furar, né, que é um exame que pode ser estressante para bebês, e ela não pediu os exames. E ela faz a suplementação, né, que você passa, enfim. Ela falou, não, tá tomando isso, tá tomando isso, tá comendo isso, tá comendo isso.
pode ir embora, mãe. Não precisa fazer exame nenhum. Então, eu me senti tão respeitada, né? Putz, uma pessoa que não é vegana, que nem deve receber bebê vegano no consultório, enfim, uma cidade tão pequena. Então, o que eu quero trazer para as pessoas é que insistam em encontrar profissionais que te respeitem. Não necessariamente essa pessoa precisa ser vegana. E aproveitem a telemedicina. Então, a consulta nutricional, ela funciona muito bem online. Então, a gente não precisa mais ter uma nutricionista vegana na nossa cidade, né? Pode estar em qualquer lugar do mundo e entrar em contato com você e ter informação de qualidade. E aí, com base nisso, eu já queria começar aqui a primeira pergunta. Vamos lá, umas perguntas que eu tô vendo. Carol, tô sem os olhos. Preciso botar os olhos e tiver que ler aqui, hein? Eu vejo aqui, pode deixar que eu vejo. Vamos começar então o seguinte. Com tantos anos de experiência, Ana, é mesmo possível, então, já está decidido por nós, pela ciência, pelo universo, de que gestantes, lactantes e bebês, todo mundo pode seguir uma alimentação vegana. Tá seguro isso? Tá seguro, tá bem seguro, bem documentado. Obviamente, a gente vai ter sempre estudos falando bem e falando mal, né? Mas o que fala bem comprova muito bem essa segurança. Uhum. É claro que vem sempre assim, as dietas vegetarianas bem planejadas são seguras para todas as fases da vida. Gente, não é a dieta vegetariana que tem que ser bem planejada, é qualquer alimentação que seja bem planejada. Uma dieta onívora, eu não vou defender o consumo de carne, que eu realmente não defendo, mas uma dieta onívora precisa ser bem planejada, assim como uma dieta vegetariana precisa ser bem planejada, né? Uhum. As crianças crescem, elas recebem tudo que elas precisam. Eu vou já dar um recadinho, porque eu sei que nós vamos entrar nessas coisas, mas assim, a alimentação à base de vegetais tem coisas maravilhosas e tem muita fibra. Então, um cuidado que a gente tem que ter com a alimentação vegetariana para bebês e crianças pequenas é assim, a despeito de ser maravilhoso, a gente vê a criança enchendo a cara de brócolis. Brócolis, por exemplo, os legumes e as verduras não tem uma densidade energética, não tem caloria suficiente. Então, a gente precisa equilibrar os grupos alimentares de maneira que a criança, recebendo o valor calórico que ela precisa, através de um conjunto, né, uma composição de refeições com todos os grupos alimentares, não tem como faltar nutriente. Uhum. E vai vir a pergunta da B12, a gente vai falar da B12. Né? Mas sabe B12... essa questão dos grupos alimentares? Eu tive desafio com a Ayla, porque ela gosta mais dos vegetais do que do cereal e das leguminosas, né? Que é o famoso arroz e feijão. E sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro dar numa cumbuquinha ou num prato arroz e feijão. E depois os legumes. Porque se ela fica olhando os legumes, ela não come o arroz e feijão. Então eu tô... É uma estratégia que você achou, porque tem criança que pode acontecer isso e tá tudo certo, não é que você vai enganar, vai dar outra coisa. Porque tem que ter, vamos falar arroz e feijão? Tem que ter cereal, arroz, cereal e outros cereais, tem que ter leguminosas. Isso tem que compor 2/3 do pratinho de um bebê. Não dá para assim encher a cara do neném. Ai, que lindo, comeu chuchu, comeu abóbora, comeu brócolis, comeu cenoura, comeu couve, comeu alface. Aí comeu um tiquinho de feijão, um tiquinho de arroz. É maravilhoso. Mas o teor de fibras excessivo vai dar uma saciedade precoce na criança, que é o que a gente faz de estratégia quando a gente quer reduzir o peso. A gente não fala, come um pratão de salada antes, aumenta o teor de fibras, para a gente ficar mais saciado e ingerir alimentos mais calóricos em menor quantidade. Essa é uma estratégia, um recurso que a gente não quer para bebês nesse primeiro fase da introdução alimentar, nos primeiros 6 meses da introdução alimentar, no primeiro ano que se segue, até uns 2, 3 anos, a gente tem 4, até dependendo do crescimento da criança e da aceitação, a gente tem que privilegiar cereais, leguminosas, as castanhas
e depois as verduras e os legumes, porque já é um hábito do brasileiro não comer verdura e legume. E se a gente não estimula a criança desde pequenininho, aí a gente pode ter um problema, né? A seletividade, que acho que também é um assunto que deve ter baixado por aí na sua caixinha de pergunta, né? Então, porque essa questão da seletividade, muitas pessoas falam essa questão, ficam impressionadas. Na verdade, assim, né? Cada criança é uma criança, né? E com relação a essa questão, eu tive vários perrengues. Mas com a introdução alimentar eu não tive, gente. Oh, vai agradecer. Então, assim, ela é uma criança que come muito bem, ela sempre comeu muito bem e ela não recusa nada. Ela se dá pelo menos o interesse de pôr na boca e talvez ela põe pra fora, se ela não tiver afim aquele dia, né? Porque tem dia que quer, tem dia que não quer, a gente não sabe muito bem, né? Não tem um padrão. Mas ela aceita tudo. Então, assim, as pessoas ficam muito impressionadas. A gente vai no restaurante, aí vê ela comendo jiló, por exemplo, quiabo, né? Ela adora legumes, os mais variados. E aí, uma vez eu perguntei, mas você já ofereceu pro seu filho? E a pessoa falou, não, eu nunca dei. Eu nunca nem comi. Uma vez uma pessoa me falou que ela mesma nunca tinha comido espinafre. Que aí ela tava comendo espinafre. A pessoa falou, nossa, mas o que é isso? Eu falei, é espinafre. Aí, passando espinafre no cabelo. E então, assim, os adultos não comem, e aí eles dizem que é a criança que é seletiva. Né? É interessante. Criança aprende tudo por imitação. Tudo, tudo, tudo. E aqui o nosso foco é a alimentação. Então, se os pais não comem, tratar a seletividade infantil depois de instalada numa criança maior dá mais trabalho mesmo. Então é de pequenininho, que nem a Ayla. Como é que a Ayla come jiló? Ué, porque você e o Lei comem jiló e aí não tem como ela não comer. Ela pode ir mais pra frente, bem mais pra frente, dizer, jiló não é uma das coisas que eu mais gosto, assim. Eu, por exemplo, a minha mãe sempre estimulou a gente a comer de tudo. Hoje eu vejo, né? Tem coisa que eu prefiro? Tem. Tem coisa que me é aversiva, assim, nossa, não como de jeito nenhum do reino vegetal? Não. Tem coisa que fala assim, melhor se não colocarem. Melhor se não colocarem. Não, por exemplo, ontem eu tenho um restaurante vegetariano que eu vou aqui em Campinas, eles fizeram carpaccio de nabo. Nabo não é dos meus alimentos preferidos. Falei, já que eu não como nunca, e assim, eu não compraria nabo para fazer, peguei o negócio. Então é assim, se você não tem esse treino, esse treino de paladar, você não vai conseguir ensinar isso para a criança. E a criança, em algum momento, por várias razões, ela vai ter algum grau de seletividade. Se você botou uma paleta de possibilidades para ela, quando ela ficar seletiva, ela vai ficar numa faixa com muito mais elementos do que se já é seletivo. Os pais são seletivos, aí tem pouca coisa para a criança. Faz como? Quando chegar esse momento do não quero, não gosto, não isso. Quando que chega esse momento, Ana? Porque a Gabriela mandou aqui pra gente que a bebê dela com 1 ano e 7 meses comia tudo. E agora tá muito mais seletiva. Tem uma fase que começa essa seleção? Como que funciona isso? Tem, assim, não tem regra, né? Dizer assim, a partir de 2 anos as crianças ficam seletivas. Não tem isso. A gente vê essas situações acontecerem com crianças mais novas, com crianças um pouco mais velhas. Tem a ver com o ambiente alimentar, o ambiente emocional da criança também. Tem a ver com a criação, né? Essa criação respeitosa. Na época que eu era criança, era diferente. A gente, assim, os meus avós foram mais rígidos com os meus pais foram mais rígidos comigo do que eu fui com meu filho, e a tendência é que na sua geração, que é a geração do meu filho, seja muito mais carinhoso e respeitoso com os filhos e assim por diante. Então, a seletividade também passa por essas questões de ambiente familiar, de dinâmica familiar. Então, não tem uma receita, uma resposta pronta para isso. É normal ter um pouco de seletividade? Mas quanto mais essa criança experimentou coisa,
mais elementos ela vai ter para lidar com essa fase onde ela quer ter autonomia, ela quer se interessar, ela vai se interessar por outras coisas. Então isso acontece, mas tem que ver esse elemento emocional que está rondando a casa também. Eu já vi assim, essa menina não come tudo, não come nada. Então é uma coisa bem complicada. Então, porque não sei se foi você que me falou ou se eu vi em algum lugar que para dizer que a criança não gosta, você tem que ter oferecido pelo menos 10 vezes. Isso era antigamente, sabia? Até pouco tempo eu já deixava isso nas minhas recomendações. Hoje já não está mais assim. A gente vai evoluindo e aprendendo, né? Hoje a gente já vê assim, não quer agora, dali para frente quer. Você mesmo falou, tem hora que ela quer, tem hora que ela não quer. Isso, então, porque aí o que eu faço? Eu não assumo nada, né? Eu coloco não é para assumir. A idade tem dia que ela come, tem dia que ela não come. Se ela não comeu, eu não forço, eu tiro, beleza, não quis. Aí na semana que vem eu faço de novo e dou de louca. E sabe uma coisa? Por exemplo, nessa faixa etária que ela tá, 1 aninho, né? O que acontece? Se eu vou na sua casa, você me oferece algo e eu cuspo, o que você vai achar? A Ana não gostou do que eu dei para ela. Isso é claro, isso é um sinal claro para os adultos. Com criança, isso não é claro. Então, às vezes, os pais veem a criança botando algo na boca e cuspindo e falam, ele não gostou, o neném não gostou daquilo. E o cuspir não quer dizer que não gostou. Pode dizer que perdeu o timing de girar a língua na posição que era para ir para trás e foi para frente. Não sabe o que fazer com aquilo na boca, não sabe lateralizar, não tem dentes para triturar aquele. Experimenta você e quem está nos assistindo aqui, pega um pedaço de alface desse tamanho, enfia na boca, sem mastigar e engole. Não tem como. E que se você não começar a ensinar a dar esses pedaços de folha para a criança aí na introdução alimentar ali, com 8, 9, 10, 11, 1 ano, ela não vai ter esses dentes ainda de mastigar, ainda não tem essa coordenação motora dessa forma para triturar, e, portanto, ela vai botar na boca, mexer a língua dos lados e vai pôr para fora. Então, cuspir não é sinal que não gostou, é sinal que não sei o que fazer, não estou a fim de comer isso agora, perdi o timing, qualquer das anteriores, todas as anteriores, que nem a questão de múltipla escolha, todas as anteriores. Então, famílias, não desistam, cuspiu não quer dizer, não necessariamente a criança não gostou, pode ser várias outras coisas. Careta é a mesma coisa. Eu até postei esses dias um neném, o neném comendo kiwi, ele fazia uma careta que ele até torcia assim e continuava botando o negócio na boca. Quer dizer, se a criança realmente não gostou, mas ele estava tão bonitinho que ele se torcia mesmo. Você falava, meu Deus, aquele azedinho deve estar assim, contraindo a musculatura, né, as papilas dele. E ele ali firme, devia ter uns 7, 8 meses aquele neném. E uma coisa que uma vez você me falou na nossa consulta, que eu acho legal compartilhar, é que muito do que a gente come é uma convenção social da nossa cultura, né? Então a gente acha que arroz e feijão tem que ser daquele jeito, o arroz é embaixo, tá, gente? O feijão é em cima. Começa aquela discussão. Assim, a gente acha que é daquele jeito, mas precisa lembrar que pode ser bolinho de arroz, né? Pode ser um empanadinho de feijão, claro, não frito, mas existem outras formas de servir. O milho, né? O arroz pode ser substituído pelo milho. Se não gosta de feijão... Pode ser substituído por quinoa, pode ser substituído por aquele mix de cereais, onde vai grão de trigo, centeio, cevada. Agora painço está na moda, trigo sarraceno. Nossa, isso é maravilhoso, cereal, né? A gente sair dessa convenção, né, do que é se alimentar. Então, isso me abriu muito. E ela tem muita curiosidade de pegar as coisas inteiras e pôr na boca, e a gente deixa a fruteira ali, né, com os legumes, enfim, cebola, tomate, tudo à vista. O tomate a gente teve que tirar, porque ela mordia todos os tomates, não dava conta mais. Mas, por exemplo, ela gosta muito de morder a cebola. E aí,
primeira vez que ela pegou, a minha primeira reação foi, não, isso... Eu falei, não, uai, por que não pode morder Por isso? Por que não pode, Pode morder. E eu deixo ela morder e ela adora. Ela morde cebola. E eu fico assim, Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa que gosta de cebola crua. E eu via o Rodrigo, meu filho, com 4 anos, assim, comendo cebola crua com a boca, assim, cheia, assim, de vontade. Isso é um pouco também do paladar. Eu prefiro uma cebola refogadinha, mais cozida. A crua me entra nos olhos aqui, fico com um hálito de cebola. Aquelas coisas, né? Como, mas posso não comer? Prefiro não comer a cebola crua. Tem uma pergunta aqui, ó. É Ana Mafarina. Ela falou assim, vale a regra de que melhor a criança experimentar tudo do prato um pouco do que comer quantidade? Depende da fase que a gente está falando. O que é, né? Essa regra, Ana? Me explica, eu acho que eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. Assim, você dá de tudo um pouquinho ou comer um montão de cada coisa. Depende, a gente está falando de introdução alimentar. Eu sei quem é a Ana Farina, acho que sei quem é. Depende, se a gente está falando de introdução alimentar, na fase de aprendizado, sim, é melhor a gente comer de tudo um pouquinho e não precisar comer muita coisa. Mas, de novo, eu não vou ficar na introdução ali, a criança já está comendo um pouco mais, eu vou só dar legumes. Não dá. Eu tenho que dar alguns legumes, alguns feijões, alguns cereais, faço um pedaço de polenta, dou milho para comer na espiga, e assim vai. Então, depende da fase. Depende da fase. Assim, por isso que é importante acompanhar, né? Exato, e a gente tem que garantir a densidade de calorias. Introdução alimentar é um universo diferente se a gente vai falando de uma criança de 2, 3 anos. É completamente diferente aí essa questão de ingestão. Pessoal, a gente vai seguir com algumas perguntas, então eu quero lembrar vocês que estão assistindo, a gente não tem assim um roteiro super programado, claro que tem várias coisas que a gente quer falar, mas o mais importante é a gente esclarecer as dúvidas, né, e trazer os tópicos mais frequentes. Embaixo da Ana tem uma caixinha com um pontinho de interrogação. Quando vocês clicam, vocês conseguem escrever a pergunta e aí eu consigo listar todas as perguntas, porque às vezes vocês mandam aqui no comentário, aí vai lá para cima, porque vai entrando as pessoas e vai subindo a notificação, eu não consigo ver. Então, mande a sua pergunta aqui. Então, por exemplo, ó, agora eu vou clicar em uma pergunta. Ó, a Anelisa, ela falou, poderiam falar sobre a quantidade de proteína criança de 3 anos? Eu acho que essa é a pergunta mestra do veganismo para qualquer idade de qualquer pessoa, né? A preocupação da proteína. Eu até ia te falar alguma coisa da B12, mas eu vi da proteína. Vamos começar com a proteína. Vamos começar com a proteína, porque assim, existem alguns mitos mesmo, né? E eu vou ampliar essa pergunta aí para a nossa situação cultural. Hoje a gente está numa fase de idolatrar a proteína. É shake de proteína, é barrinha de proteína, é coisa suplementada com proteína, proteína para cá. Proteína não é o único nutriente importante, né? Proteína é um nutriente importante tanto quanto são os carboidratos e são as gorduras, né? Pensando em, a gente chama de macronutrientes, esses 3 grupos da onde a gente pega calorias, especialmente, onde tem substância, né, que ajuda ao crescimento. Claro que para crescer eu tenho uma demanda proteica grande, mas eu também tenho uma demanda calórica grande. E essas calorias eu não quero obter só de proteína, eu preciso obter de carboidrato, preciso obter de gordura. Então, muita gente me pergunta, mas quanto a criança tem que comer? E isso não tem resposta. Como é que aí você também não facilita, né, Ana? Não, mas eu vou responder. Não tem uma resposta assim, 3 colheres de sopa. Não dá para dizer isso. Mas é isso que as pessoas querem. Mas não tem como. Porque veja só, o caso dessa criança, 3 anos. Mas é uma criança assim, é menino, menina,
é uma criança que brinca muito, fica muito sentado, porque a demanda energética também tem a ver com a dinâmica da própria criança, né? E as necessidades pessoais. Eu posso pegar uma pessoa da mesma faixa etária que eu, mesmo peso, mesma altura, com uma demanda menor de proteína do que a minha, menor de caloria do que a minha. Então, a gente tem uma diretriz, sim, tem a quantidade recomendada nos guias e tudo mais. Mas como que eu sei que uma criança está ingerindo proteína, carboidrato e gordura de forma adequada? Quando ela está, em termos de ganho de peso e ganho de altura, numa curva própria, né? Porque a criança não tem que ficar... Acho que todo mundo aqui deve ser familiarizado com as curvas de crescimento, né? Que tem cinco linhas, algumas 5 e outras 7. 5 linhas. Aí todo mundo quer que fique na linha do meio. Se ficar para cima, yay! Se ficar para baixo, ah! Aquelas curvas foram feitas todas com crianças normais, saudáveis, e, portanto, as crianças que fizeram o modelo matemático para traçar a curva mais baixa eram tão saudáveis quanto as que traçaram a curva superior. Então, cada criança tem um traçado de curva, tem o seu traçado. E seguir mais ou menos aquela linha de tendência, né? A inclinação das curvas que a gente tem nas tabelas é um bom indicativo de ganho de peso e de altura. Uhum. Lembrando que o peso pode variar mais do que a altura. A altura não é um pressuposto variar. Assim, começar assim, começo a perder a altura, depois ganho a altura. Peso é diferente, eu posso emagrecer e engordar. Pegou uma virose. Uma gripe. Qualquer coisa, adultos e crianças, é mais fácil você variar peso do que você mexer na altura. Eu recentemente peguei uma criança, 2 anos mais ou menos, não chega a 2 anos, quase 2, e que começou a achatar demais a curva de altura. E aí já não é mais nutricional, isso provavelmente é hormonal, isso precisa de um endócrino pediatra para avaliar. Isso não adianta a gente dar proteína, porque essa criança não tem déficit de ingestão proteica. Ela tem alguma alteração, uma situação dessa, né? Que precisa um olhar diferente, que não é só nutricional. Então, uma resposta para isso seria assim: qual é o volume que normalmente o seu filho come? É X, tenho aqui até perto. É uma concha? O total da comida é uma concha? É uma colher de sopa? São 6 colheres de sopa? O que eu tenho que fazer? Pegar este volume e mais ou menos dividir em terço. 1/3 de leguminosas, qualquer feijão, grão de bico, lentilha, tofu, edamame. 1/3 deste volume vai de proteína. 1/3 vai de todos os cereais que a gente já até falou aqui, e 1/3 de verduras e legumes. Se a gente fizer um pratinho mais ou menos distribuído dessa forma, a chance de ingerir um teor de proteínas bom é bem grande. Porque a proteína não vem só da leguminosa. Eu tenho proteína nos cereais, eu tenho proteína nas verduras e legumes, num teor bem menor do que eu tenho nos cereais, que por sua vez tem um teor bem menor do que eu tenho nas leguminosas. Até nas castanhas eu tenho proteína também. Até as frutas e as batatas, os tubérculos, são os grupos que têm um menorzinho teor de proteína, mas ainda tem em torno de 5% de proteína. Mas tem proteína lá. Então não é só comer feijão, eu estou comendo feijão para proteína. O maior elemento de um feijão é carboidrato, não é proteína. Então, não é, a conta não é assim, não é matemática desse jeito. 2 colheres de sopa de feijão, eu tô comendo proteína. Não, eu tô Por isso que é importante a gente fazer a questão da proporção, né? Não deixar a criança comer só brócolis e depois não comer a cereal e a leguminosa, né? A proporção, Carol, é fundamental. Eu me lembro quando a Ayla estava começando a comer, que um dia você postou uma fotinho, eu falei, Carol, posso fazer um comentário? Eu falei, acho que ela tá com menos feijãozinho aí e tudo mais, né? Lembro. E assim, porque você posta as coisas e a gente, assim, eu pedi licença para comentar. Não, apesar você estava em consulta, né? Assim, não pedi tua opinião, né? Mas é isso, gente. Tem que olhar a proporção do pratinho do seu filho, né? Quem fez a pergunta aqui, tem que olhar a proporção.
porque se tiver com 2/3 desse pratinho vindo de arroz e feijão, o resto de verdura e legume, a coisa bem variada, provavelmente essa criança está ingerindo e está ganhando peso, está ganhando altura, está desenvolvendo, está dando trabalho, está chorando, está rindo, está comunicando, está andando, está engateando, então está tudo bem. Então está recebendo uma quantidade de proteína adequada. Legal. Coloquei mais uma pergunta aqui da Gabriela. Ela falou assim, que suplementos? Aí vamos entrar um pouquinho agora na suplementação, Ana. Tá. Ela mora no México e lá eles não suplementam ferro. Ela falou que acho que a filha dela suplementa através de um cereal que ela foi atrás, porque lá não suplementa. Antes de você falar disso, eu queria trazer uma resposta assim, geralzona, que eu, como não sou nutricionista, mesmo acabo recebendo muitas perguntas, então, o que eu acabo respondendo para as pessoas? Que a suplementação, ela é algo que pode ser necessária e importante para qualquer indivíduo. Suplementação não é algo exclusivo para uma pessoa, para um bebê, para uma gestante vegana. Ela é algo para qualquer pessoa que ou tem alguma deficiência ou tem alguma necessidade e precise deste suplemento. Quando a gente vai na farmácia e a gente vê aquele corredor gigante de suplementação, aquilo lá não são para as pessoas veganas, né? Não. Ou seja, pessoas que comem carne também precisam suplementar. Com o crescimento e na infância, aqui no Brasil, a Sociedade de Pediatria preconiza a suplementação para todos os bebês, né? Não só para os bebês veganos. Então, isso que eu acho importante a gente falar, que a pessoa que fala, o bebê vegano tem que suplementar. Não, se você tá fazendo um bom acompanhamento, todo bebê tem que suplementar, certo? Independente se come carne ou não. Exatamente, Carol. Então, assim, muito bem colocado. E a diferença é que ela mora no México. As diretrizes da pediatria lá podem ser diferentes das diretrizes aqui do Brasil. E eu tenho percebido isso na Europa. Estou com muitas mães na Europa. Lá também não é praxe suplementar ferro. Então, e às vezes há uma discordância, porque vai no pediatra lá e aí tá com o nutricionista aqui, pediatra às vezes online aqui. Então, assim, como a Carol falou, gente, existe um documento aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria recomendando suplementação para bebês. Ponto. Não são bebês vegetarianos, para bebês. E as recomendações são suplementação de ferro até os 2 anos de idade, suplementação de vitamina D, aí fica opcional se a criança é exposta ao sol, não é uma suplementação obrigatória como é a do ferro. A do ferro é obrigatória e tem lá as condições para dosagem e tudo mais. Isso é uma parte mais técnica que um nutricionista e um pediatra está bem familiar com isso. A vitamina D é facultativa, né? Então, se a criança toma sol, não toma sol, aí dá ou não dá vitamina D. A vitamina A, para populações de maior risco, então, populações de mais risco alimentar, risco social, porque a vitamina A, numa população que tem numa família, numa criança que é bem nutrida, tem bons recursos, é muito difícil faltar vitamina A. A gente faz vitamina A dentro do corpo a partir, por exemplo, do caroteno que a gente come. Então, se comer mamão, cenoura, abóbora, folha escura, a gente converte a vitamina A. Mas populações de risco, então, ficou como uma suplementação recomendada. Então, não é todo bebê que vai precisar suplementar a vitamina A. Ana, a gente pode só fazer um parênteses nessa questão? O que seria essa questão do risco? É um risco social mesmo. Tá. Criança, população que não tem acesso à comida, população de risco social mesmo. Então, mas aí essa família tem acesso à suplementação? Também não fica mais difícil? No posto de saúde. O posto oferece, então. O posto oferece. Até onde eu tenho a informação, sim. Tá. No posto que se dá de ferro ou dava, né? Porque eu, como não trabalho na área do SUS e tudo mais, até pouco tempo eu sabia que era sulfato ferroso. Eu não sei mais se mudaram se é sulfato ferroso e da vitamina D eu não sei.
Mas isso é oferecido pelo SUS até onde eu tenho essa informação. Tá? Eu posso estar também com a informação desatualizada. Então, gente, não é minha área essa parte de atendimento populacional, atendimento público. Então, posso estar desinformada ou com a informação incorreta. Aí, para os bebês vegetarianos, o que a gente olha? A vitamina B12. Não existe uma recomendação de suplementação de vitamina B12 para bebê onívoro. Mas, acredite, os poucos bebês que vêm para mim, que são de famílias onívoras, e que mãe onívora, tá mamando no peito, então é um bebê de família onívora, né? 6 meses eu vou suplementar a B12 dele, porque se a partir do como a mãe tiver em relação ao nível de B12. Então, B12 não tem uma recomendação populacional, mas a gente já segue uma diretriz, assim, até que não tem nada publicado oficialmente, né? Até tem alguns documentos aí colocados, até pela Sociedade de Pediatria. Mas quando a gente olha e estuda aprofundadamente a B12, a gente vai ver, é importante uma criança vegetariana, vegana, suplementar vitamina B12. Tá? Então, assim, o que eu faço? Se eu não conheço, por exemplo, no caso seu, eu te conhecia, eu sabia como estavam os seus níveis de B12. Então, para a Ayla, o que eu fiz? Eu dei uma suplementação de manutenção. Agora, chega uma mulher no meu consultório para fazer a introdução alimentar do neném. Eu sempre vou pegar o histórico da gestação e falo, você sabe quanto estava a sua B12? Não sei. Dosei, não lembro, me traz a dosagem da B12, não traz a dosagem. A partir do que a mãe me traz de informação, eu vou decidir qual é a dose de B12 que eu vou dar para a criança. Tá? E tem uma coisa bem importante que fala assim, quem come carne, quem come... Não precisa pensar na B12. Primeiro, quem come carne, derivados animais de forma geral, recebe suplementação indireta, porque os animais são suplementados com vitamina B12. Então, ao invés de tomar diretamente, como eu tomo, você toma, a Ayla toma, recebe a B12 através do animal que recebe suplemento e depois come o produto e consegue alguma B12, que não necessariamente vai atender a necessidade. Tá? Então, ferro, vitamina D é obrigatório para todas as crianças, B12 é obrigatório para bebês vegetarianos e veganos, mas eu vou além. Um bebê que é onívoro, eu vou suplementar se houver necessidade, de acordo com o perfil da mãe. E DHA é uma coisa assim, suplementa, não suplementa. Se a gente pensar na nossa cultura que come carne, quem come fontes de ômega 3, que seriam peixes suplementados ou peixe pescado mesmo, não criado em fazenda pesqueira, né? Quem que come peixe todo santo dia? É muito raro isso ter. Então, mesmo em populações onívoras, deveriam olhar para a ingestão de ômega 3 que vem da chia e da linhaça. Então, eu tenho como conduta, isso é uma conduta pessoal, eu não ofereço suplemento de DHA para os bebês, como eu já vi, alguns pediatras, alguns nutris, algumas coisas, nem protocolo tem. Eu coloco óleo de linhaça na comidinha da criança. E dali ela vai passar a ter a fonte de ômega 3 e produzir o próprio DHA e EPA dentro do corpo. Mas isso é uma conduta minha. Mas a criança não aceita o óleo de linhaça, não sei o que e tal. Tá, o suplemento de DHA, que é possível dar para adulto, dá para criança também. Tá? Então, em termos de suplementação, lá no México, deve seguir outra diretriz, mas eu diria assim, então procure um nutricionista, um pediatra aqui no Brasil, que siga as diretrizes brasileiras para dar a suplementação devida. E mais uma coisa, aí é uma conduta minha também, eu não paro aos 2 anos de idade. Eu percebo que existe benefício em se manter a suplementação de ferro depois dos 2 anos, porque a demanda é gigante. A demanda para produção de energia, para crescimento. Então, eu tenho visto benefício em manter e a gente ajusta a dose. Tem como saber a dose direitinho. O neném, a criança conta para gente através da cor das fezes, né? Você sabe disso, que eu já te ensinei. Como é que a gente ajusta a dose para cada criança.
Então, da suplementação, acho que assim, tivemos um overview aí. E cálcio. Precisa suplementar cálcio, que é uma coisa, né? Cálcio é importante, porque muito estudo sai aí, né, que o bebê vegano não tem o cálcio, tem a questão também que as propagandas, né, o marketing do leite, do Danoninho, Então, falando que fornece para a criança a quantidade de cálcio. E aí, como que fica para a criança vegana? Como que fica? Para a criança vegana e para todas as outras, né? Porque, veja bem, até 1 ano de idade, gente, fórmula ou leite materno atende bem a necessidade, porque a recomendação é baixa. A partir de 1 ano, como a criança começa a andar, começa a ter impacto das perninhas no chão, os ossos vão se consolidando cada vez mais, o crescimento continua, a formação da massa óssea continua, então aumenta muito a recomendação, que de 260 miligramas por dia até 1 ano passa para 700 miligramas por dia. E aí mesmo o bebê mamando no peito, não dá conta. Não dá conta, até porque não está só mamando no peito, já está comendo outros alimentos. Então, com 1 ano, é importante bebês vegetarianos, veganos, onívoros, terem um ajuste do cálcio. O que acontece? A gente não faz esse ajuste, muitas pessoas não fazem, não olham, não selecionam os alimentos fonte de cálcio para atender essa demanda. E aí a criança cresce e alguns estudos mostram assim, a massa óssea de crianças vegetarianas lá na frente é menor. É menor por quê? Porque ninguém olhou para o cálcio. Ou assim, olhou, mas não olhou devidamente. Então, o cálcio, até para gente adulto, mesmo quem come queijo. 3 porções de cálcio por dia. 3 porções de quê? De qual teor de cálcio ali. E tem outra coisa, a gente sai para uma dieta vegana, então não como queijo animal, como queijo vegetal. Queijo animal tem cálcio, queijo vegetal, eu não conheço nenhum enriquecido. Então, não faz assim, eu trocar, eu vou fazer leite vegetal em casa. Leite vegetal caseiro não tem cálcio. Então, eu tiro um leite de vaca que tem algum teor de cálcio, vou botar um leite vegetal, no mínimo que seja enriquecido com cálcio. Se eu vou tirar o queijo, vou botar um substituto que no mínimo tenha um teor de cálcio, se não foi adicionado porque é um produto comprado, que a refeição seja composta de maneira a conter alimentos como, por exemplo, o gergelim, que é um dos alimentos, se não o alimento mais rico em cálcio que a gente tem, as bebidas vegetais que têm espaço e jamais devem ser oferecidas em substituição à fórmula infantil ou ao leite materno, mas é possível dar para um neném também a partir de 1 ano de idade. Então, cálcio não precisa necessariamente suplementar, precisa olhar, fazer essa continha, que, por exemplo, eu faço essa conta aqui, quanto está comendo disso, quanto está comendo daquilo, quanto está comendo daquilo. Tá tudo bem, não tá atingindo, tá tudo bem, podemos seguir assim. Com 4 anos de idade, a necessidade pula para 1.000 miligramas por dia, que é a sua necessidade, Carol. Né? Depois dali é 1.000, aí vai para 1.300 a partir de 9 anos, até o final da adolescência, depois volta para 1.000, que é a faixa etária que você tá, depois passa para 1.200, que é a faixa etária que eu tô. E é interessante, né, que fica tanta dúvida em volta da proteína, e a gente a gente vive, né, uma população, uma cultura que come um excesso de proteína. Super. Mas não sabe nem o quanto tem que consumir de cálcio. E assim, acha que comeu, eu como um pedacinho de queijo e tomo um copo de leite de vaca. Isso não resolveu. Nem que você tome o leite com café de manhã, come um pedaço de queijo no pão, depois à noite vai tomar outro copo de leite, não atinge o cálcio. Só fazer a conta, só pegar a tabela da Unicamp, a tabela TAPO, uma conta simples, não atinge o cálcio. Cálcio tem que ser olhado para todas as pessoas, vegetarianas, veganas, onívoras, qualquer fase da vida tem que ter ajuste de cálcio. Ai, maravilhosa. Vocês estão anotando, né, gente? Deixa eu ver, temos mais perguntas aqui. Tinha uma aqui, a Annelisa, devemos ter atenção com cálcio, já respondemos.
B12, se eu posso ofertar para o meu pequeno de 1 ano e 3 meses, também já respondemos sobre a B12. Agora tem sobre a questão do leite materno, né? Tem algumas, tem uma bem completa aqui. A Mari Franca falou: se a mãe não consegue amamentar o bebê, o ideal é tomar uma fórmula vegana ou fazer algum leite vegetal caseiro. Li que as fórmulas têm muito açúcar, a maltodestrina, e vi uma indicação de leite de amêndoas para bebês por ser o mais parecido com o materno. Eu vou colocar essa pergunta aqui, mas só para você saber que tem outras pessoas perguntando também se tem fórmula vegana. Então, acho que é só importante para a gente iniciar, né, esse assunto, dizendo que o melhor para o bebê é o leite materno, né, exclusivo, a amamentação exclusiva até os 6 meses, quando a gente inicia a introdução alimentar. Lembrando que a introdução alimentar, ela se inicia a partir dos 6 meses e sinais de prontidão, né? O bebê leva objetos à boca, o bebê senta, né, de maneira firme e já completou os 6 meses. E aí a gente tem a introdução alimentar, que tem algumas perguntas também que a gente pode falar mais sobre isso. Mas e aí, Ana, o que acontece, né? Que foi o meu caso também, que eu precisei fazer uma amamentação mista, porque não foi possível já suprir todas as necessidades da Ayla com o leite do peito, e aí, né, tava caindo na curva, e aí a gente fez todo aquele ajuste que mudou completamente a nossa vida. O que tem que fazer uma família nesse caso, onde entende-se que o leite materno não está sendo suficiente, já tentou alternativas, né? Já trabalhou com a amamentação para ver se era pega, para ver se tinha alguma coisa para fazer, que foi o nosso caso, né? Pensa numa coisa, a gente fez, né? Qual é a orientação? Porque eu nunca tinha ouvido falar desse leite de amêndoas, que é mais parecido com o materno, né? A gente sabe que a orientação sempre é a fórmula. Mas e aí? Tem então, fórmula vegana, e essa questão da maltodestrina, como que fica isso? Olha só, primeiro, gente, é bem importante essa pergunta que chega, porque na ausência do leite materno, a única opção é a fórmula infantil. Isso é recomendado até 1 ano. Antes de 1 ano, você não oferece nada para o bebê, em termos de leite, tá? Assim, não estou falando que a partir de 6 meses a gente oferece a alimentação complementar. Mas pensando em alimentação de leite, ou é leite materno ou é fórmula. Esse negócio de leite de amêndoa parecida com leite materno, não mesmo, não tem, não sei aonde é essa fonte, mas isso não é verdade, isso não é uma informação correta. A gente não tem fórmula vegana no Brasil, a despeito de ser de soja ou de arroz, tem vitamina D de origem animal ali, e é por isso que a fórmula não é vegana, tá? Todas as fórmulas infantis no mundo inteirinho, incluindo o Brasil, seguem uma coisa chamada Codex Alimentários. Então, as fórmulas têm que ser produzidas baseada nas diretrizes, né, nas recomendações do que tem que ter uma fórmula infantil, no mínimo isso de vitamina B1, B2 e tananá, aquela lista gigantesca, quem já viu latinha de fórmula sabe que tem uma lista grande de nutrientes ali e que tem que respeitar as condições mínimas para ser uma fórmula infantil. Então, se é uma criança até 1 ano, ou ela recebe fórmula, e aí é fórmula, se quiser que não seja de leite de vaca, vai ser de soja e vai ser ou de arroz. Mas lembrando que ela não é vegana por causa da presença da vitamina D. A partir de 1 ano, dependendo de como está sendo a introdução alimentar, dependendo de como está a ingestão de leite dessa criança, dependendo do crescimento dela, dependendo de vários fatores, a gente pode considerar a possibilidade de, no caso de fórmula infantil, tá? Porque no caso de leite materno eu não vejo benefício nenhum tirar o leite materno, muito pelo contrário, eu encorajo assim, até 2 anos. Não, pode ser além de 2 anos, se quiser. A amamentação vai ser boa enquanto for bom para mãe e filho.
tem que ser bom para os dois. A hora que fica estressante para um dos lados, e eu vejo muitas mães estressadas por privação de sono, por falta de rede de apoio, por uma série de questões, é um momento de considerar a possibilidade de um desmame. E muitas mães fazem o possível e impossível pelo filho, né? Ela tá ali no perrengue, mas não, a amamentação é prioridade. Então, no mínimo 2 anos, podendo continuar se quiser. A partir de 1 ano, e eu tenho medo de dar essa recomendação geral, gente, muito cuidado com essa coisa que eu tô falando. Eu não tô dizendo que é para tirar a fórmula e dar leite vegetal. Tô dizendo que é possível fazer isso. Preferencialmente, isso tem que ser orientado por um profissional que sabe fazer isso, né? E no nosso meio vegetariano, temos muitos pediatras que ou são veganos ou atendem muito bem a população vegana, muito respeitosamente, e felizmente vários profissionais nutricionistas que sabem fazer isso. Assim como eu sei fazer, vários outros sabem fazer também. Então, leite de amêndoas, jamais para substituir fórmula ou leite materno. A partir de 1 ano pode entrar em receita, pode entrar em outras composições, se mantendo leite materno ou fórmula, e a fórmula de acordo com a característica da criança, como eu acabei de falar. Uhum. Isso é muito importante, Carol, muito importante, porque veja só, essa informação do leite de amêndoa cai aí alguém passa a usar um leite de amêndoas a partir de 6, 7 meses em substituição à fórmula infantil. Aí dá um problema, aí matou o bebê vegano, né? Exatamente, aí fala, matou o bebê vegano ficou destruído. Isso é má alimentação, é má prática alimentar, isso não é culpa do vegetarianismo e do veganismo. Isso é bem importante, gente, bem importante mesmo. Mas você sabe que eu já vi veganos, ativistas, falando que isso pessoas que são negacionistas, né, Ana? Tem em todos os lugares. Falando que isso é uma máfia da indústria, que bebê não precisa de fórmula, que pode fazer leite caseiro, né? Então, assim, isso é muito preocupante. E a gente tem casos, né, de bebês até que já morreram. E a manchete mãe mata bebê vegano. Vegano, Uhum. Não é erro alimentar ali, é o veganismo. Quando, na verdade, é um erro alimentar. E veja só, esses estudos que, assim, tem estudos que mostram, é justamente esse tipo de condição que aconteceu lá no passado, acho que na década de 60, comunidades que trocaram leite materno por suco de soja com não sei o que, aí a criança desnutriu, eventualmente morreu, teve algum comprometimento do crescimento, isso ficou na literatura como exemplo de vegetarianismo e veganismo, quando isso só é erro alimentar. Exatamente. Porque vamos pensar, uma criança que ela não é vegana, é vegetariana. E aí ela precisa de complementação do leite materno. Se der leite de vaca, também não tá certo. Tem que ser fórmula? Tem que ser fórmula. Também não está certo dar leite de vaca, tipo... eu gosto sempre de comparar com um bebê que não é vegano, sabe? Porque Ótimo, a gente não tá... A informação que a gente tá trazendo, gente, não é que é do bebê vegano, precisa de um cuidado especial. Não, do bebê. Qualquer bebê. Bebê, exatamente, Carol. Ótima analogia que você fez. Porque senão fica parecendo que o bebê vegano tá complicado, tá complicando a situação, né? E não é o caso, né? É um cuidado de bebê em geral. E aí a Amanda, ela enviou aqui que ela mora nos Estados Unidos e nos Estados Unidos existem fórmulas veganas, né? Algo que não tem aqui no mercado do Brasil de fato. Mas ela ressaltou essa questão do açúcar. Você quer falar um pouco sobre isso? Que açúcar é esse, né? A maltodestrina que tem na fórmula. Isso não é exatamente um açúcar. A maltodestrina é o carboidrato já numa forma quebrada, tá? Então, é uma forma de colocar carboidrato na fórmula infantil. O que a gente tem que tomar cuidado são essas fórmulas a partir de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que ali tem açúcar
açúcar mesmo, tá escrito lá, açúcar. Maltodestrina não é açúcar. Maltodestrina é uma cadeia menor de carboidrato e, assim, é usado como fonte de carboidrato para a fórmula infantil. Uhum. E assim, gente, o melhor sempre vai ser o leite do peito. Mas se não tem o leite do peito, é a fórmula. Então, não tem o que discutir. Não tem o que discutir, né, Ana? Não tem o que discutir, exatamente. Não tem o que discutir. Bom, vamos passar para mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui para a gente começar a falar. Da introdução alimentar. Tá. Peraí que eu perdi aqui. Aqui, achei, da Amanda. A pergunta é: podem falar sobre alimentos para começar a introdução alimentar? É importante seguir um critério ou ordem ou pode seguir a intuição? Nenhum nem outro. Olha só, a introdução alimentar, gente, é um momento de desenvolvimento, de aprendizado sensorial da criança. Então, eu já vi muitas mães com a expectativa, não, 6 meses, fez 6 meses, no dia que fez 6 meses, deu a primeira coisa para comer. Tinha sinal de prontidão positivo? Não, mas a gente estava tão ansioso e tal. Então, tem que esperar a criança estar com o sistema neurológico pronto para comer, e o sentar é um sinal muito importante. Às vezes ela está já interessada, querendo pegar, mas ela ainda não senta sozinha. Então, temos que aguardar esse momento. Então, é uma fase onde é importante explorar todos os alimentos. Não tem restrição. Tem um alimento que não pode dar para a criança? Não, em princípio não tem nenhum. Pais saudáveis, crianças saudáveis, nós estamos falando de crianças saudáveis aqui. Nenhum problema. Pode dar todas as frutas, todas as verduras, todos os legumes. Obviamente, se eu estou dando para uma criança ali com 6 meses, eu não vou dar um tolete de cenoura inteiro, duro, sem dar uma brandada no vapor. Tem alimentos que não dá para oferecer nessa fase. Porque não tem nem como a criança, né? Não tem. A criança só sabe mexer a língua para mamar. Ela não sabe lateralizar, ela não sabe mastigar, né? Tá aprendendo. Então, é importante ter grânulos. Se a opção não for dar o alimento inteiro, e BLW, gente, não é alimento inteiro. BLW é esta metodologia de apresentação, exploração dos sentidos, autonomia da criança. Eu posso ter comida amassada no BLW, purê, né? Mas eu dou instrumentos para ela comer. Então, a gente associa pedaço com BLW. Mas isso é uma outra coisa. Eu posso dar todos os alimentos, ali na consistência, de acordo com o que a criança tem condição já de aprender. Ela botou a primeira vez um negócio na boca, eu vou dar a coisa mais esquisita, ou sei lá, eu vou dar uma uva o primeiro alimento que eu vou dar para a criança, eu vou dar uva, né? Que tem que partir no meio. Não, vou dar uma abóbora, vou dar uma cenoura passada no vapor, vou dar uma batata, eu vou dar um feijão amassado na colher ou feito um bolinho com o próprio arroz, né? Então, não tem sequência, tem essa experimentação e depois tem aquele pratinho, aquela distribuição que é o nosso alvo para a hora que a criança já está mais, ela já percebe que ela já come várias coisas ali, então eu já vou convidando, comer um pouquinho de arroz, de feijão, de verdura, de legume. Então é isso, quanto mais a criança experimenta a mangostim é uma fruta que tem aonde? Eu não sei nem de onde vem essa fruta, mas tem para vender aqui em Campinas. Compra o mangostim e dá uma vez, depois de ter dado todas as nossas frutas. Quer aprender a comer? E aí eu queria entrar numa coisa. Eu preciso dar ovo, peixe, porque senão, quando a criança crescer e ela não for mais vegana e vegetariana, ela pode ter alergia a esses alimentos, né? Não é uma justificativa. Se você não dá agora, você está privando a criança, colocando em risco para quando ela for mais velha. É o mesmo princípio de eu ir viajar para o nosso país, é um país continental. Eu vou lá eu estou aqui em Campinas, na região sudeste, eu vou lá para Manaus.
e vou comer sei lá, qualquer alimento que tem lá que não tem aqui que eu nunca comi. A chance de eu fazer uma alergia é a mesma que se a criança for comer um ovo na vida dela lá na adolescência. Eu não preciso ter comido aquele alimento na minha vida de infância para eu não ter alergia. Isso não é realista. Então, é outra coisa que eu fiz só um parênteses nessa questão da introdução alimentar, porque tem muita pressão. Não, tem que dar, porque se ela resolve comer lá na frente, a criança vai ter problema. Não vai ter problema, vai poder tomar vacina, não necessariamente vai fazer alergia, pode fazer como ela faria se comesse ali naquele momento. Pois é, que diferença faz, né? Se for para Exatamente. ela vai ter de qualquer forma. E aí eu já coloquei outra pergunta aqui, a da Thaís, que segue sobre a introdução alimentar, que olha que interessante, né? Ela tem bebê de 9 meses que não come muito, prefere o leite materno. E às vezes é um desafio, né? Porque a amamentação, o leite materno tá ali, né? Livre demanda, à disposição para o bebê. Então, fazer essa conexão, que tenha comida, que tem o leite, eu senti muito isso, né? Como que você explica para a criança? Eu senti que a Ayla, ela demorou para entender que a comida saciava a fome dela. Ela achava que ela tinha que comer e mamar para saciar a fome dela, né? Então é uma introdução mesmo, né? É uma transição. E aí ela pergunta: até que idade eu posso não me preocupar com a introdução? Olha, a introdução alimentar, ela precisa acontecer, mesmo que a criança não seja tão receptiva, não dá assim para desistir. Não dá para desistir numa situação como essa. A criança não come mesmo, aí é melhor que mame do que ficar sem comer nada. Se há uma desistência aí, a coisa vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque a criança vai pegando cada vez mais um condicionamento. A criança funciona mais por condicionamento do que qualquer outra coisa. Então, não desista. Se assim a criança ficar muito sensível, se tiver uma boa rede de apoio, pode pedir para alguém ajudar, né? O parceiro, a parceira, alimentar a criança, os avós, um cuidador, alguém para dar uma ajuda também. Porque, além de tudo, precisa ver que contexto emocional que tudo isso está acontecendo. O que eu percebo é que, às vezes, existe um contexto emocional ao redor, sabe? Que não diz respeito só à introdução alimentar. Às vezes é falta de rede de apoio, é insegurança inerente, normal de um filho, de um primeiro filho, né? Maria de primeira viagem mesmo. Então, eu diria assim, até que ponto dá para postergar? Não dá para postergar, tem que continuar a oferecer e a dar um jeitinho mesmo para que a criança não venha só no colo, deixar na cadeirinha. Tem essas cadeiras, a criança maior, né? A pequenininha ainda não tem a cadeira montessoriana, né? A torre montessoriana pode ser uma ajuda, mas é um desafio isso. E não dá para desistir, não dá para desistir. Até achei, né? Tava olhando aqui as perguntas, aí tem essa da Fabiana Araújo, o que ela colocou, né? Os bebês que comem muito, muito pouco. Por que isso acontece? Né? Por que tem criança que já se adapta na introdução alimentar e tem criança não? Eu gosto quando você fala para a gente analisar essas condições emocionais. Né? Eu vejo que às vezes essa questão da gente dar a comida não batida, né, no liquidificador, que existem famílias que têm medo. A minha mãe mesmo, a minha mãe tinha medo de dar. Falava, ela vai engasgar. Falei, dá e confia. E se engasgar, a gente vai virar ela de ponta cabeça e ela vai desengasgar. A gente sabe fazer a manobra, a gente treinou. Então a gente precisa confiar, né? E aí tem aquele refluxo, o gag, reflexo, né? De gag. Eu acho que isso, cara, refluxo, eu tenho percebido, né? Falei, reflexo. Eu percebo isso em algumas mães, esse medo do engasgo. Gente, o bebê precisa aprender a lidar com essa movimentação, com a presença do alimento. O gag é um reflexo protetor. É importante que a criança passe por essa situação. E provavelmente as crianças já
passaram pelo gag durante o aleitamento ou o uso da fórmula, dá aquele gag, que dá aquela tossidinha, isso é gag. Tem gags que a criança fica mais intensamente ali, né? Só que o alimento, o pedaço vai engasgar, e aí dá tudo batido. Tá poupando a criança do aprendizado. Né? E comer pouco, comer muito, a gente é diferente. Tem crianças que com pouco já fica bem. Tem criança que bate cada prato, você fala, meu Deus, né? Como cabe na barriga. Então, a barriga fica grande. Então, cada criança é uma criança. Não dá pra gente dizer por que come tão pouco. Tá comendo pouco? Tá crescendo? Tá se desenvolvendo? Tem bom desenvolvimento neurológico, motor? Tá falando? Tá chorando? Tá dormindo? É provável que esteja aí, tá ganhando peso, tá ganhando altura. É provável que este pouco seja suficiente para ela. Vocês nunca viram aí adultos comendo um pouquinho e falam, nossa, pessoa super fortinha come super pouco, ou o contrário, nossa, a pessoa é super magrinha e come um monte. Então, cuidado com esse negócio do que é pouco, porque pouco é uma coisa subjetiva, né? E eu já peguei famílias assim que põe uma coisa na boca, a família ficava assim, com um zoião assim. Não, tô só esperando ver se ela vai engasgar. Se a gente, que é um porto seguro da criança, tá com essa tensão, né? A criança vai falar assim, bom, se minha mãe, que é minha mãe, né? Claro que não é assim o raciocínio, mas se eu tô sentindo que ela tá insegura, eu vou ficar insegura também. A gente passa essa insegurança para os filhos na alimentação, no contato com o vizinho, no sair na rua, não chega perto do fogão, sabe assim? Essas coisas. Então, cuidado com o que é considerado pouco. É pouco mesmo. Se a criança está crescendo, como eu já falei tudo isso, então nem sempre o pouco é pouco. Isso é muito importante falar, porque a família também, né, os cuidadores precisam estar preparados para essa introdução alimentar, para passar confiança para a criança e oferecendo diversas formas da criança. Exato. Às vezes tem criança que gosta mais que você dê na colher, na boca. Tem criança que prefere pegar com a mão, tem criança que não pega com a mão, fica parado esperando. Cada criança é uma. E aí, olha que interessante a nossa experiência. A Ayla nunca gostou que desse a comida na colher para ela. Então, arroz era muito difícil. Às vezes eu fazia o arroz, colocava na geladeira, que faz aqueles pedaços. E aí dava em pedaço para ela. Ela come, adora arroz da geladeira em pedaço. Tem até uma musiquinha do arroz em pedaço que a gente canta aqui em casa. Ela adora, ela vê, ela fica doida. E os grãos ela ia pegando de um em um, ela sempre preferiu assim. E aí a gente começou a escolinha. E ela faz meio período, mas 3 horas da tarde a escola serve uma refeição. Arroz, feijão, legumes, né? E aí eu falei, meu Deus, e aí? Como que vai fazer? Porque ela não come na colher. Agora, na escola ela come. É assim mesmo, Carol. Porque todas as crianças comem e ela tá vendo todo mundo comer, ela vai se adaptar. É assim mesmo. E aí ela começou a comer na colher em casa também. Olha que legal. Olha que oportunidade de aprendizado. Como isso é rico, né? Então, a gente não deve poupar por conceitos nossos, em torno. A gente tem que tomar... As crianças vegetarianas têm muita pressão dos familiares. A mãe, tadinha, às vezes fica... A mãe e o pai, né? Ou as mães e os pais, enfim, ficam com uma pressão em cima de si. Essa criança não come, aí olha, é só porque é vegetariana. Então, já tem esse viés, né? Mas bebês onívoros também passam por isso. Então, a dinâmica, eu sempre falo, como está a dinâmica familiar? Eu sempre tomo um tempo para perguntar. Às vezes eu descubro uma coisinha assim, sabe assim, na curva ali. Que tá botando a culpa na comida, mas não é a comida, é o entorno, é a dinâmica, é o ambiente, é o estresse, é a falta de rede de apoio, é muito palpiteiro ali dentro, é uma série de coisas. Porque o que acontece é que é um processo exaustivo, né? Então, assim, você preparar a alimentação para a criança e aí você ficar naquela torcida que a criança vai comer e você querer que ela coma. Aí, às vezes, o que acontece? A pessoa coloca uma farofa
no arroz e no feijão e percebeu que a criança gostou, começa a colocar farofa, começa a oferecer outros alimentos e vai tentando entender ali o que a criança vai aceitar. Só o desafio para a gente, às vezes, não dar algo que não é tão saudável. Então, por exemplo, a Ayla ama macarrão, ama. E a gente faz muito raramente ou deixa para dar quando a gente está em algum restaurante, quando a gente vai sair ou viajar. Em casa a gente quase não faz, porque se deixar ela come só macarrão, né? E nutricionalmente a gente sabe que é pobre e que é um alimento industrializado também. Mas você não acha que algumas famílias, assim, nessa questão emocional, nessa falta de rede de apoio, às vezes cai nessa tentação, então vou dar só macarrão para essa criança e pronto, acabou, resolveu o problema. Isso é super comum, Carol, super comum, assim, descobriu que aquele é um caminho, faz só aquilo a despeito da qualidade nutricional que está dando. É como se desistisse da criança. Eu prefiro que ela coma arroz, feijão e farofa do que não coma nada. E aí desiste de dar, desiste do processo de aprendizado e me fala quando que essa criança vai aprender. Então, eu entendo, gente, é um grande desafio. Ainda mais assim quando não tem rede de apoio, com privação de sono, com pressão de familiar, com uma série de questões em cima. Mas assim, o brasileiro come mal, a gente está comendo muita comida processada, fica muito mais fácil enfiar uma bolachinha na boca da criança, enfiar uma tela na frente da criança, distrair a criança. Né? As crianças de hoje são diferentes das crianças de 10 anos atrás. Então, a gente tem um grande desafio aí, precisa ter muita paciência e perseverança, não desistir da criança. Fazer o mais fácil é desistir da criança. Uhum, é isso mesmo. Tem muita pergunta, Ana, meu Deus do céu, a gente já tá aqui 1h20 e você não tá entendendo a quantidade de pergunta que chegou. A gente faz outro, Carol. O pessoal quer falar do cocô, quer que fala mais do cocô, mais do BLW, mais do sal. Bom, sal é depois de um ano, tá? Assim, a gente recomenda não dar sal, então já vamos falando assim, do cocô, não sei qual é a dificuldade, aí a questão do cocô, mas... Tem que fala assim, fala mais do cocô. Fala mais do cocô. Criança, quando começa a comer, faz cocô igual a gente, e é um cocô que tem que soltar do bumbum, assim, de preferência que não fique melecado. É isso que eu posso dizer do cocô. Criança tem que tomar água, isso é bem importante. Precisa da água. Entrou um alimento diferente de leite materno na boquinha dela, tem que ir água junto. Posso dar uma dica da água, que é uma coisa que funciona aqui em casa? Variar o dispositivo. Eu sempre falo isso. Ensina a criança a beber em todos os recipientes possíveis e fala, isso é água, para ela associar a sensação que ela tem ao beber água e ela descobrir o que é a sede. Ela vai descobrir isso a partir do que a gente ensina. Então, ensina. Isso que você falou é maravilhoso. Dá em copinho de transição de canudo. Em casa grande. Eu tomo nessa garrafa aqui, ela toma essa garrafa aqui comigo. Exatamente. Porque ela 1 ano e 2 meses. Ela vê e ela quer tomar e ela já faz assim, ó. E segura e bebe certinho. Então, porque você deu uma oportunidade de ensinar. Exatamente. Bebe no canudo, bebe no copo aberto, bebe no copo pequeno, bebe na garrafa. O negócio dela é beber as coisas. De preferência que você tá bebendo, tá? Exatamente. Então é muito bonito de ver, né, assim, o desenvolvimento. Essa fase tá tão gostosa, porque outro dia o Lê tava tomando um suco numa garrafa. Aí ela quis um pouquinho. A gente quase não dá suco, mas de vez em quando ela pede, a gente coloca um pouquinho pra ela experimentar. Aí deu o suco no copo e guardou a garrafa na geladeira. Ela não tomou, ela começou a resmungar que ele tinha que tomar na garrafa enquanto ela estava tomando no copo, que é para eles tomarem juntos. Ai, então, a água é uma coisa que vai muito bem. Aí a gente deixou um copinho que ela gostava com canudo na escola e não tinha achado outro de canudo para comprar. E aí a gente viu que estava meio atrapalhado o negócio do canudo. Comprei um lindinho de unicórnio, que ela adora unicórnio, com canudinho. Eu acho que o copo tem uns 300 ml. Ela virou 300 ml de água no dia que ela ganhou o copo. Eu falei, meu Deus, vai ter um troço. Vai fazer um
xixizão, né? Tomou muita água. E o Leandro falava, meu Deus, ela não para de tomar água, ela gostou tanto do copo. Que bonitinho. Então, gente, invista no copo do unicórnio, com glitter. Criança gosta de ver o bichinho. Eu vejo muito adulto que não bebe água. Tem que aprender a tomar água desde criança. É bem importante, gente. Bem importante. Vocês viram aqui o quanto eu já tomei de água, né? É, eu também aqui. E aí tem até uma pessoa aqui que perguntou, deixa eu ver aqui pra cima o nome só pra falar. O quanto de água? A gente tem essa informação? O quanto de água? A gente tem uma informação, uma medida aí. Eu nem sei de cabeça até um ano, 800 ml, depois 1 litro e 300. Mas a gente tem que considerar que o leite, ele vai vai matar a sede. E se a gente come, por exemplo, arroz, feijão e farofa, e o feijão sem caldo, é diferente de eu comer arroz, feijão com caldo e uma abobrinha refogada. A própria comida, ela traz a hidratação também. Então, e leite materno, gente, pensa comigo, como é que eu vou saber quantos ml mama um bebê? Não tem como saber. É super difícil a gente saber, porque se eu ordeno e dou na mamadeira, não é a mesma coisa, eu já interrompi a coisa que seria natural ali. Eu posso, sei lá, peso o nenê antes, peso o nenê depois, tomo cuidado para o nenê não fazer xixi. Não tem como saber quantos ml um neném mama de verdade mesmo. Tem por inferências aí, nem sei qual é mas o leite materno hidrata, as frutas hidratam muito. A gente quase não tem fruta seca. Que fruta que é seca, assim, seca? Não sei, sim. Banana é seca, ainda é úmida. A laranja é mais úmida, a melancia é mais úmida, a manga, o mamão, a maçã talvez pode ser um pouco mais seca. Enfim, é difícil fruta seca. E fruta, toda criança, se não come, deveria comer, né? Feijão com caldo, toda criança deveria comer. Legume, verdura, cozidinho, cru. O cru, então, tem muita água. Então, a hidratação é um conjunto. Tem que ver, o xixi da criança tá clarinho, a fralda tá enchendo sempre, né? A fralda fica pesadinha, é sinal que a criança tá com uma boa hidratação. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que é boa pra gente finalizar. Sobre o açúcar. A gente não falou do açúcar processado, né? A partir de qual idade? Bom, a Ayla vai comer depois dos 24 anos. Porque a minha mãe tá contando que não, quando ela fizer 2 anos, você vai estar falando, gente, por que eu vou dar? Eu não comeu até agora. Eu vou dar por causa de quê, né? Assim, isso de fato é uma coisa que tem sido super tranquila para não dar. Zero necessidade. A recomendação do Ministério da Saúde, do Manual da Criança, até 2 anos. Mas, gente, para que dar açúcar, né? Precisa dar açúcar. Na nossa cultura, a criança faz 1 ano, tem bolo, brigadeiro. Hoje que apareceu mais esse negócio de fazer bolo com frutas secas, mas até pouco tempo, e na maioria das famílias, mesmo vão pegar bebê, esquece bebê vegetariano, vegano, porque açúcar é um tema que é horizontal, né? Não escolhe se é vegano isso aí, mas então o bebê onívoro come também. Você vai lá, faz festinha, enfia brigadeiro na boca da criança de 1 ano, aquele bolo cheio de creme, cheio de gordura trans, cheio de... Então, para que dar? É algo que, inevitavelmente, a criança vai entrar em contato na escola, quando ficar mais velha. Então, o quanto mais puder poupar a criança de entrar em contato com açúcar, melhor. E o açúcar, eu estou falando do açúcar branco refinado, mas eu estou falando também do melado, do mel, do açúcar mascavo, do açúcar cristal. Em termos de valor calórico, são todos iguais. Só que, é claro, o açúcar refinado vai ter mais química que passou por ele ali, e tem só a sacarose ali. O açúcar mascavo, a gente até encontra cálcio, ferro no açúcar, mas não vou dar açúcar para obter cálcio e ferro, né? Porque... E tem muita questão do paladar também, né, Ana? Então... Então, nosso paladar para doce é absurdo, né? A gente tá na TPM, come um docinho. Comemorou, come docinho. Tá chorando, come docinho. Tudo é docinho. E até eu faço um bolinho pra Ayla, não vai nem farinha, é basicamente banana,
maçã, aveia e eu coloco pasta de amendoim. E aí eu achei que tava ficando muito doce, mesmo sem ter açúcar. Eu falei, nossa, mas não quero passar tanto essa informação, né, que o bolinho é um negócio doce. Aí eu coloquei uma colher de tahine. E aí o tahine deu uma equilibrada, sabe, naquele negócio muito doce da própria fruta. Então eu tento sempre equilibrar também, por mais que não tenha açúcar, os sabores não precisam ser tão doces, E olha né? que coisa boa que você fez. Você botou um dos alimentos mais ricos em cálcio. Então, você enriqueceu de cálcio um bolinho e, né, Ah, uma ela gosta, preparação. agora eu taco tahine em tudo. Nossa, tahine, gente, tahine é vida. Tahine é vida. Ana, depois de todas essas perguntas aí, 1h30 a gente conversando, e eu falei, não vamos demorar muito porque eu preciso dormir. Eu também. 9h30, essa hora eu já tô na cama. Gente de Deus, eu tô aqui com todos vocês, com a Carol. Mas a gente faz outros, Carol. Porque me diz uma coisa, sempre... tem alguma coisa que você acha importante você trazer pra gente fechar? Tanta informação, tanto esclarecimento. Tem algumas coisas assim muito reflexivas assim. A gente como adulto que vai ajudar uma criança, que vai tutorar, né, vai conduzir uma criança pela vida, pensando em alimentação, tá? Porque o nosso tema é alimentação, daria para falar de outras coisas. A gente tem que olhar para as nossas escolhas, para os nossos comportamentos, porque a criança é um espelhamento do nosso comportamento social, moral, emocional, alimentar. Então, façam boas escolhas dentro da rotina de vocês, ensinem uma cultura alimentar positiva para as crianças, tenham muita paciência. Rede de apoio é fundamental, eu tenho uma simpatia gigante por quem não tem isso, porque eu sei o quanto é difícil. A mãe está sozinha, o pai está sozinho, ali a família sozinha, né? Com as suas inseguranças, medos inerentes do viver, do que é passar por essa vida. Então, assim, invistam na criança, não desistam da criança. Quando você faz o que uma criança quer, com 1 aninho, 2 aninhos, você está desistindo da criança. A gente tem o dever de, às vezes a gente não faz coisa para agradar os nossos filhos, assim, ou a gente faz coisa que desagrada, mas no final é uma coisa boa, não é para machucar de verdade, né? Você está falando um não, mas esse não é mais amoroso do que o sim que você poderia falar. A parte alimentar é bem importante, cuidado com as escolhas que você faz para si, para poder ensinar a criança a escolher direito. E muita paciência, gente. Com 6 meses, 7, 8, não precisa comer. Está aprendendo ainda. Tenha paciência até 1 ano, 1 ano e pouquinho. Está indo tudo bem na curva. Não tenha pressa. Não se sintam pressionados por fora, né? Para essas convenções sociais. Tenha um bom profissional acompanhando o seu filho. Temos, graças a Deus, muitos colegas nutricionistas que estão especializando em materno-infantil, muitos pediatras competentes. Então, somos um grupo de profissionais bons. Eu vou me incluir nesses profissionais bons, que sabemos cuidar de pessoas. Então, procurem pessoas assim para cuidar dos seus filhos. Gratidão, maravilhosa. As pessoas estão mandando aqui corações, dando parabéns, obrigada. Que gostaram muito do papo. Eu agradeço a presença das pessoas aqui e agradeço o seu tempo, seu conhecimento, sempre muito bom te ouvir, a gente ter essa troca e obrigada por nos acompanhar aí nessa nossa jornada de vida aqui na Terra. Obrigada, amada. Olha, um beijo para todos vocês, obrigada por estarem aqui até agora e até uma próxima, Carol. Logo, logo a gente faz outro. E vai ficar salvo aqui para quem não conseguiu assistir tudo. Um grande beijo. Beijo.